Em 1225, um dos maiores filósofos do mundo nasceu na poderosa fortaleza de Aquino, no sudeste da Itália. Tomás de Aquino pertencia a uma das famílias mais nobres do reino da Sicília. Seu pai, o conde Landulfo, era um poderoso senhor feudal. Sua mãe, Teodora, era da nobreza de Nápoles. A família Aquino era muito rica e poderosa. Possuíam enormes castelos, centenas de soldados e vastas terras. O futuro do pequeno Tomás era certo. Ele seria um grande nobre e governaria suas terras com força militar. Ninguém poderia imaginar que um dia ele se tornaria um pensador que mudaria o mundo. Tomás era um bebê muito calmo. Chorava muito pouco e observava constantemente o que acontecia ao seu redor. Era como se estivesse tentando entender tudo. Essa atitude atenta seria sua maior característica no futuro. A família Aquino era muito conservadora. Eles eram ligados às tradições e resistentes à mudança. Esperavam o mesmo de Thomas, que ele mantivesse os valores da família e preservasse seu poder. Desde muito jovem, percebeu-se que Thomas era muito inteligente. Aprendeu a falar muito cedo e fazia perguntas muito profundas. Aos 4 anos, já fazia perguntas como: Mãe, onde Deus mora? Sua família tinha orgulho da inteligência de Thomas, mas também se preocupava. Crianças que fazem muitas perguntas nem sempre são do agrado da família. Esse menino pensa demais, dizia seu pai, Landulfo. Quando completou 5 anos, Thomas foi enviado para estudar no mosteiro de Monte Cassino. Era um mosteiro muito prestigiado, onde os filhos das famílias nobres recebiam educação. Sua família esperava que Thomas recebesse uma boa educação ali e talvez se tornasse um padre de alto escalão. Em Monte Cassino, a verdadeira inteligência de Thomas veio à tona. Ele aprendeu latim muito rapidamente e lia livros religiosos com grande entusiasmo. Mas sua característica mais marcante era sua paixão por fazer perguntas. Padre, dizia ele aos seus professores, se Deus sabe tudo, por que existe o mal? Perguntas como essas são muito profundas para uma criança de 7 anos. Seus professores ficavam surpresos e tinham dificuldade em responder. Tomás era muito feliz em Monte Cassino. Passava horas na biblioteca lendo livros e discutindo filosofia com os monges. Esse estilo de vida lhe agradava muito. Mas, em 1239, ocorreu uma grande crise. Começou uma guerra entre o Papa e o Imperador Frederico II, e Monte Cassino tornou-se um lugar perigoso. Thomas foi chamado de volta para casa com urgência. Quando voltou para sua família, Tomás tinha 14 anos e estava muito diferente. Agora era um jovem mais sério e pensativo. Sua família não estava satisfeita com essa mudança. Ele ficou muito estudioso, diziam. A família enviou Thomas para a Universidade de Nápoles para que ele recebesse uma educação mais normal. Lá, ele estudaria direito e depois assumiria os negócios da família. Mas aconteceu exatamente o contrário. Em Nápoles, Thomas conheceu a filosofia. As obras de Aristóteles, em particular, o fascinaram. Essas novas ideias causaram uma revolução em sua mente. O conceito do poder da razão o impressionou profundamente. Os professores de Thomas perceberam que ele tinha uma inteligência especial. Este jovem é muito diferente, diziam eles. Não é um aluno normal, é um verdadeiro gênio. Mas o maior choque para Thomas foi conhecer os monges dominicanos. Essa ordem religiosa era muito nova e muito diferente. Eles não apenas rezavam, mas também davam aulas nas universidades. Os monges dominicanos mostraram a Thomas um novo estilo de vida. Nós rezamos e ensinamos. A razão e a fé podem coexistir. Essa ideia impressionou muito Thomas. Em 1244, Thomas tomou uma decisão muito importante. Ele entraria para a ordem dominicana. Quando ele contou essa decisão para sua família, todos ficaram muito chocados. Quando Thomas disse à sua família que queria ser dominicano, foi como se uma bomba tivesse explodido.
Seu pai, Landulf, ficou furioso. Você é a honra da nossa família, gritou ele. Você vai se tornar um mendicante? Sua mãe, Theodora, chorava. Meu filho, você é filho de uma família nobre. Não pode entrar para uma ordem tão comum. Para sua família, isso era uma grande vergonha. A ordem dominicana era muito nova e não era bem vista pelas famílias aristocráticas. Isso porque seus membros viviam de forma muito simples e escolhiam a pobreza. Isso ia contra os valores das famílias nobres. Tomás estava decidido. Quero servir a Deus, disse ele, e quero fazer isso com a razão. Mas sua família não conseguia entender essas palavras. Se você quer ser monge, pelo menos seja beneditino, disse seu pai. Eles são uma ordem respeitável, mas esses dominicanos... Tomás não aguentou a pressão da família e fugiu de casa à meia-noite. Ele iria para Paris, onde receberia a formação dominicana. Essa fuga era uma ação muito arriscada. Mas sua família logo o seguiu. Desta vez, eles não iriam apenas tentar convencê-lo, mas sim iriam trazê-lo à força. Em 1245, quando Thomas estava em caminho de Paris, foi capturado numa operação organizada pelos seus irmãos. Foi como um verdadeiro sequestro. Homens armados, cavalos a galope, transporte à força. Os seus irmãos, Landulf e Reginald, ficaram chocados ao vê-lo. Este é o nosso irmão mais novo? Pensaram. Tomás tinha agora 20 anos e era um jovem muito alto e impressionante. Thomas, você vai voltar para casa conosco, disseram seus irmãos. Mas Tomás resistiu. Eu escolhi meu próprio caminho. Ao se depararem com essa resistência, eles decidiram levá-lo à força. Quando levaram Tomás para o castelo de Aquino, começou uma verdadeira vida de prisão. Eles o trancaram em seu quarto e pegaram a chave. Você não sairá daqui até que recupere o juízo, disseram. Mas Tomás viu essa vida de prisão como uma oportunidade. Ele passava o dia lendo e escrevendo, memorizou a Bíblia e estudou livros de filosofia. Essa isolação forçada foi muito benéfica para ele. Sua família tentou de tudo. Ofereceram dinheiro, ameaçaram, imploraram, mas Tomás estava decidido, e o serei dominicano. Essa luta durou cerca de 1 ano. Tomás estava preso, sua família tentava convencê-lo, mas a determinação de Tomás não vacilou. Como último recurso, sua família tentou um método muito extremo. Enviaram uma prostituta para Tomás para fazê-lo pecar. Se ele quebrasse seu voto de castidade, não poderia mais se tornar monge. Você acha que a determinação de Tomás faz sentido? Você seria capaz de fazer o mesmo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em 1246, a paciência da família se esgotou. Há 1 ano tentavam convencer Thomas, mas sem sucesso. Ele continuava decidido a se tornar dominicano. Como último recurso, elaboraram um plano muito vil. Se ele quebrar o voto de castidade, não poderá mais ser monge, pensaram. Era um plano muito diabólico. Eles pegaram uma jovem e bela prostituta e a enviaram ao quarto de Thomas. Quando a mulher entrou no quarto, Thomas ficou chocado. Vim para te entreter, disse a mulher. Minha família me enviou. Quando Thomas percebeu a situação, ficou furioso. Sem hesitar, ele pegou a lenha queimando na lareira e correu em direção à mulher. Saia deste quarto, gritou ele. Eu sou um servo de Deus. A mulher fugiu com medo. Havia tanta determinação nos olhos de Thomas que nenhuma força poderia detê-lo. Esse incidente mostrou à sua família o quanto Thomas era determinado. Naquela noite, Thomas desenhou uma cruz na parede. Essa cruz era o símbolo de seu voto de castidade. Deus, ele rezou, proteja-me de todos os pecados. Na manhã seguinte, sua família ficou muito surpresa ao saber do ocorrido. Esse garoto é realmente diferente, disseram. Os métodos normais não funcionam com ele. Naquela noite, Thomas teve a primeira grande experiência mística da sua vida.
Enquanto dormia, 2 anjos entraram no quarto. Esses anjos eram muito bonitos e brilhantes. Thomas, disseram os anjos, você lutou muito. Agora, vamos lhe dar um presente especial. Os anjos amarraram um cinto invisível em sua cintura. Este cinto irá protegê-lo contra todos os tipos de pecados sexuais, disseram. Agora, nada poderá desviá-lo do seu caminho. Quando Thomas acordou, percebeu que essa experiência tinha sido real, pois agora havia uma paz diferente dentro dele. Os desejos sexuais não o incomodavam mais. Esse evento foi um grande ponto de virada na vida de Thomas. Agora, ele era forte não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Nenhuma pressão de sua família poderia afetá-lo. Depois daquela noite, o comportamento de Thomas mudou. Ele estava mais calmo, mais tranquilo. Sua família percebeu essa mudança, mas não conseguia entender o motivo. Nessa luta que durou meses, Thomas ganhou uma aliada inesperada, sua irmã Marota. Ela via o quanto Thomas estava sofrendo e queria ajudá-lo. Marota foi secretamente ao quarto de Thomas. Irmão, disse ela, vou ajudá-lo. Já chega dessa injustiça. Mas você estará traindo sua família, disse Thomas preocupado. Não, só vou ajudar meu irmão a ser feliz. Você está certo. Cada um deve escolher seu próprio caminho. Eles fizeram um plano. Marota traria uma corda e Thomas desceria pela parede do castelo. Era um plano muito arriscado, mas não tinham outra opção. Antes de colocar o plano em prática, Marota disse a Thomas: se formos pegos, diga que não me conhece. Estou pronto para correr esse risco. Esse sacrifício impressionou Thomas. Meu irmão, você é um verdadeiro anjo, disse ele. O plano seria colocado em prática naquela noite. Depois que todos estivessem dormindo, Marota jogaria a corda para Thomas, que fugiria. A operação começou nas primeiras horas da madrugada. Marota lançou cuidadosamente a corda pela janela do quarto de Thomas. A corda seria longa o suficiente? Ele não cairia? Thomas não tinha experiência em encontrar cordas. Afinal, ele era um menino da nobreza e não tinha aprendido essas coisas. Mas sua determinação superava tudo. Ele começou a descer lentamente. Seu coração batia muito rápido. Se ele caísse, poderia se ferir gravemente, mas ele não estava com medo, só pensava em sua liberdade. O momento mais difícil aconteceu na metade do caminho. A corda era velha e estava um pouco desgastada. Ela aguentaria o peso de Thomas? Naquele momento, ele sentiu um grande medo. Mas Deus o protegeu. Ele desceu com segurança, respirando o ar da liberdade, começou a correr sem olhar para trás. Ele nunca mais voltaria. Marota observou o irmão pela janela. Havia alegria e tristeza em seus olhos. Ele não sabia se poderia vê-lo novamente. Depois de fugir, Thomas foi imediatamente para o convento dos dominicanos. Eles o receberam muito calorosamente. Bem-vindo, irmão, disseram. Estávamos esperando por você. Thomas ficou muito feliz quando vestiu o hábito dominicano. Aquele hábito branco era para ele um símbolo de liberdade. Agora, ele poderia viver a vida que desejava. Em suas primeiras tarefas, Thomas era muito humilde. Ele limpava, preparava refeições e ajudava os outros monges. Seu passado nobre não tinha importância alguma. Seus professores ficavam surpresos ao perceber o quanto Thomas era inteligente. Este jovem é muito especial, diziam eles. Precisamos educá-lo bem. Em 1248, Thomas teve uma grande oportunidade. Ele iria para Paris estudar com Alberto Magno. Albertus era o maior filósofo da época.
Thomas ficou muito animado quando recebeu a notícia. Paris era o maior centro educacional da Europa. Lá, ele poderia se tornar um verdadeiro filósofo. Sua família ficou muito triste quando soube que Thomas era dominicano, mas não podiam mais fazer nada. Ele agora era livre e havia traçado seu próprio caminho. Quando Thomas chegou a Paris, ficou surpreso com a grande cidade. Tanta gente, tantos livros, tantas ideias. Para ele, aquele lugar era o paraíso. Ele participou das aulas de Alberto Magno. Esse grande professor percebeu Thomas imediatamente. Este jovem é muito quieto, mas muito profundo, pensou ele. Os outros alunos chamavam Thomas de boi mudo, porque ele falava muito pouco, mas ouvia muito. Esse apelido não incomodava Thomas. Um dia, Albertus disse: "Vocês chamam isto de boi calado, mas um dia a voz dele chegará a todo o mundo." Essa profecia se revelaria muito verdadeira. Thomas trabalhou muito em Paris. Ele estudou Aristóteles profundamente. Ao mesmo tempo, estudou a Bíblia. Ele pensava em como unir as duas coisas. Nesse período, o grande projeto de Thomas tomou forma. Criar um sistema filosófico que unisse a razão e a fé. Era uma ideia muito ousada e inovadora. Na sua opinião, como se deve estabelecer o equilíbrio entre a família e a liberdade individual? Você acha que a decisão de Thomas de fugir foi acertada? O que você acha desse tipo de decisão ousada? Em 1265, Tomás iniciou o maior projeto de sua vida, a Summa Theologiae. Essa obra não era apenas um livro, mas uma enorme enciclopédia que sistematizava todo o conhecimento humano. Esse trabalho, que unia a razão e a fé, mudaria a história. Tomás trabalhava 18 horas por dia. Acordava cedo pela manhã e escrevia até altas horas da noite. Ele até se esquecia de comer. Sua paixão pelo trabalho surpreendia as pessoas ao seu redor. Em sua obra, ele combinava a filosofia de Aristóteles com a doutrina cristã. Essa foi uma iniciativa muito ousada, pois, naquela época, Aristóteles era considerado perigoso. Mas Tomás mostrava que as ideias dele eram compatíveis com o cristianismo. A parte chamada 5 provas da existência de Deus ficou muito famosa. Essas provas tentavam mostrar a existência de Deus usando a lógica. Essa abordagem era muito nova. Às vezes, enquanto escrevia, Tomás tinha experiências místicas. Era como se Deus lhe dissesse o que ele deveria escrever. Esses momentos eram muito especiais e afetavam Tomás profundamente. A Summa Theologiae era uma obra tão grande que Tomás trabalhou nela durante toda a vida, mas não conseguiu terminá-la. Mesmo assim, os capítulos que ele escreveu foram muito influentes e imediatamente despertaram grande interesse. Tomás não era apenas um grande filósofo, mas também um grande místico. Ao rezar, frequentemente tinha experiências místicas, às vezes elevando-se do chão. Esses eventos foram testemunhados por muitas pessoas. O primeiro caso de levitação ocorreu em 1269. Tomás estava rezando em uma igreja em Nápoles quando, de repente, se elevou do chão. Os monges que estavam presentes ficaram muito surpresos. Como isso é possível? Perguntavam. Mas Tomás achava isso normal. Para ele, a fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual era muito tênue. Sua experiência mística mais famosa foi sua conversa com Jesus. Tomás estava tendo muita dificuldade para escrever a Suma. Certa noite, enquanto rezavam na igreja, Jesus apareceu para ele. Tomás, você escreveu coisas bonitas sobre mim, disse Jesus. Em troca, posso lhe dar tudo o que você quiser. A resposta de Tomás foi muito bonita. Eu só quero você, meu Senhor. Essa conversa impressionou muito Tomás.
Agora, nada do mundo lhe interessava, ele só queria servir a Deus. Em outra ocasião, enquanto Tomás orava, São Pedro e São Paulo apareceram para ele. Eles também aprovavam o que Tomás escrevia e o apoiavam. Em 6 de dezembro de 1273, ocorreu um evento muito importante na vida de Tomás. Naquele dia, enquanto lia a missa, ele teve uma grande experiência mística. Essa experiência o afetou tanto que ele abandonou completamente a escrita. Tomás disse ao seu assistente, Reginald: "Não consigo mais escrever. Ao lado do que vi, o que escrevi parece palha." Isso foi muito surpreendente, pois Tomás era muito produtivo. Ele escrevia constantemente, trabalhava constantemente. Mas, após essa experiência, ele não escreveu mais nada. Quando lhe perguntaram, "O que você viu?", Tomás não respondeu. Ele apenas disse, "Coisas que não podem ser descritas." Esse mistério nunca foi resolvido. Alguns pensaram que Tomás estava passando por um esgotamento espiritual, mas ele estava muito tranquilo. Apenas parecia que ele não precisava mais escrever. Após esse incidente, Tomás começou a orar mais. Era como se seus afazeres mundanos tivessem terminado e ele estivesse se dedicando apenas a assuntos espirituais. Seus amigos tentaram convencê-lo a escrever. "Termine a Suma", diziam. Mas Tomás balançava a cabeça. "Não, meu trabalho está concluído." Em 1274, o Papa Gregório X convocou Tomás para o Concílio de Lyon. Era uma reunião muito importante e Tomás precisava participar. Mas Tomás estava muito relutante. "Não quero mais me envolver nesse tipo de coisa", disse Tomás. Mas ele precisava obedecer ao chamado do Papa. Relutante, ele partiu. Durante a viagem, Tomás adoeceu. Sua cabeça doía muito e ele tinha dificuldade para andar. "Acho que minha hora chegou", disse ele aos amigos. Eles pararam no mosteiro de Fossa Nova. Tomás queria descansar lá. Mas não era apenas seu corpo que estava doente, sua alma também estava partindo para outro mundo. Tomás passou seus últimos dias em Fossa Nova. Ele estava muito calmo, muito tranquilo. Era como se estivesse prestes a embarcar em uma grande viagem. Os monges pediram a Tomás uma última lição. Ele fez uma explicação sobre o Cântico dos Cânticos. Essa última lição foi muito bonita. Na manhã de 7 de março de 1274, Tomás estava prestes a dar seu último suspiro. Os monges de Fossa Nova o cercavam. Ele estava muito calmo, muito tranquilo. Era como se, após uma longa jornada, ele finalmente estivesse voltando para casa. Nos seus últimos momentos, Tomás disse: "Meu Deus, graças a ti. Obrigado por me ter chamado a esta vida maravilhosa." Ele não tinha nenhum arrependimento em sua vida. Quando ele deu seu último suspiro, uma grande paz tomou conta da sala. Ninguém chorava, pois era evidente que Tomás estava feliz. Ele finalmente havia se reunido com o Deus que amava. Tomás tinha apenas 49 anos quando faleceu. Era uma idade considerada jovem, mas ele havia realizado grandes feitos. Era incrível o que ele havia conseguido realizar em sua curta vida. Quando a notícia de sua morte se espalhou por toda a Europa, houve uma grande tristeza. "O grande mestre morreu", diziam as pessoas. Era realmente uma grande perda. Seu funeral foi realizado em Fossa Nova. Centenas de pessoas compareceram. Todos sabiam que ele era um santo. Mesmo em vida, ele já era considerado um santo. Logo após a morte de Tomás, começaram a ocorrer milagres. Os doentes que visitavam o seu túmulo ficavam curados, e aqueles que rezavam tinham seus desejos atendidos. Esses acontecimentos se tornaram muito comuns. O milagre mais famoso foi a cura do filho cego de uma mulher. Ela levou o filho ao túmulo de Tomás e rezou. O menino começou a enxergar, imediatamente. O corpo de Tomás não se deteriorou, mesmo com o passar dos anos, permaneceu intacto. Isso era mais uma prova de sua santidade. As pessoas consideravam isso um grande milagre. Muitas pessoas afirmavam que Tomás aparecia em seus sonhos. Ele lhes dava conselhos e ajudava. Esses eventos se tornaram muito comuns.
Em 1323, o Papa João XXII declarou Tomás santo. Com essa decisão, ele passou a ser oficialmente conhecido como São Tomás de Aquino. O processo de canonização foi relativamente rápido. Em 1567, veio uma honra ainda maior. O Papa Pio V declarou Tomás doutor da Igreja. Esse título é muito raro e concedido apenas aos maiores teólogos. As obras de Tomás tornaram-se ensinamentos oficiais da Igreja. Sua filosofia é conhecida como tomismo e ainda hoje é ensinada. A maior honra veio em 1879. O Papa Leão XIII declarou a filosofia de Tomás como a filosofia oficial da Igreja Católica. Foi um grande reconhecimento. Embora a obra Summa Theologiae de Tomás não tenha sido concluída, os capítulos que ele escreveu tiveram grande influência. Essa obra, ainda hoje, é considerada o livro mais importante de teologia. Hoje, São Tomás de Aquino não é apenas uma figura do passado, suas ideias continuam a ter grande influência no mundo moderno. Ele é especialmente respeitado no mundo da educação. As aulas de Tomás são ministradas na maioria das universidades mais prestigiadas do mundo. Suas obras ainda são ensinadas nas faculdades de filosofia. Isso continua acontecendo mesmo após 750 anos. A síntese entre razão e fé de Tomás continua atual. Sua abordagem é muito valorizada nos debates modernos sobre ciência e religião. Ele é considerado o santo padroeiro dos estudantes. Todos os anos, milhões de estudantes pedem sua ajuda. Rezam por ele em provas e pesquisas. Na maioria das escolas católicas, há uma estátua de Tomás. Ele é apresentado como um exemplo de grande inteligência e grande fé. Mais importante ainda, Tomás mostrou que a inteligência e a fé não são incompatíveis. Pelo contrário, elas se complementam. Essa mensagem é muito valiosa hoje em dia. A família de Tomás acabou por compreender que ele estava certo. Após a sua morte, a família começou a sentir-se orgulhosa dele. Nosso filho tornou-se santo, diziam eles. As obras escritas naquela pequena cela de prisão são lidas em todo o mundo hoje. A determinação de Tomás lhe rendeu eterna fama. São Tomás de Aquino não é apenas um grande filósofo, mas também um grande santo. Ele mostrou que a inteligência mais elevada pode se unir à fé mais profunda. Você acha que há contradição entre razão e fé? Você acha que o esforço de Tomás para unir essas duas coisas faz sentido? Qual é o lugar dessa abordagem na educação moderna? Estamos curiosos para saber sua opinião.